Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, versículo de número 26. Segundo Reis, segundo livro que conta a história dos reis de Israel, capítulo de número 4, versículo de número 26. Maravilha. Segundo Reis, capítulo 4, versículo de número 26. Amém? O texto diz assim: agora corra ao encontro e diz: está tudo bem? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E ela respondeu: vai tudo bem. Agora corre ao seu encontro e diz: está tudo bem? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E ela disse: vai tudo bem. Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada de dois gumes. Ela traz a doce voz do teu Espírito Santo ao nosso coração. E a minha oração é para que hoje não seja diferente. Minha oração é para que esta palavra fale conosco aqui neste lugar, em nome de Jesus. Santifica o teu nome, Deus, através da tua palavra. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Glória a Deus. Esse texto se encontra no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4. Acontece na cidade de Sunem, que é a mulher sunamita. As passagens de Eliseu, a cidade de Sunem, elas foram, no mínimo, muito interessantes, até por causa do episódio em conhecimento a essa mulher. O ministério de Eliseu, para mim, é um dos ministérios mais abençoados que tem em toda a Bíblia. Ele dá seguimento ao ministério profético de Elias. E esse ministério profético de Elias e Eliseu, esse ministério marcou esse período em Israel. Foi um período muito importante a nível de sinais, de acontecimentos, de profecia. Sem sombra de dúvidas, foi considerado por muitos o maior ministério profético na história de Israel. Em toda a história de Israel, o maior ministério profético que aconteceu foi o ministério profético desse período de Elias e Eliseu. Elias é tido como o maior profeta a nível de sinais em Israel. Muitos milagres foram realizados através da vida de Elias pela primeira vez. Milagres de ressurreições, como esse aqui que aconteceu com Eliseu também. A multiplicação de azeite, a multiplicação de farinha, o cair fogo do céu e destruir profetas de Baal. O ministério de Elias, ele marca um pouco mais do que o ministério de Eliseu, porque quando acontece no ministério de Elias, acontece pela primeira vez. Não há relatos bíblicos antes de Elias e Eliseu de ressurreições, por exemplo. Não há relatos bíblicos de multiplicações antes de Elias e Eliseu. São milagres assim que impactaram aquela nação, tanto o reino do sul quanto o reino do norte, de forma muito intensa. Há quem diga que até era uma oportunidade de graça ao reino do norte, que anos depois se dissiparia e sumiria no mapa. Eles não poderiam reclamar que não viram Deus agindo, porque Elias e Eliseu profetizaram nesse território com grandes sinais. Quando se compara, por exemplo, Elias com Jesus, quando as pessoas, até na Bíblia mesmo, fazem essa comparação, os discípulos de João, os hipócritas, os escribas, os fariseus, comparam essa situação de Jesus com Elias, é por causa dos sinais realizados, eram muito parecidos. Elias ressuscitava, Jesus também. Elias multiplicava, Jesus também. Elias tinha uma palavra dura, Jesus também. Essas eram as comparações. O ministério de Eliseu não é um ministério
dobrada. Ele ora pedindo a Deus, ele ora no momento em que Elias vai ser levado aos céus, para que ele tivesse porção dobrada do espírito de Elias. E embora isso dissesse a respeito de outras coisas, por incrível que pareça, Reis e Crônicas relatam 7 grandes milagres realizados por Elias e 14 grandes milagres realizados por Eliseu. Os milagres realizados através da vida de Eliseu foram em dobro do que aconteceu no ministério de Elias. E assim como de Elias, também foram milagres que impactaram não apenas a região do Reino do Sul ou do Reino do Norte, como impactaram essa cidade de Sunem, aonde o profeta esteve lá por algumas vezes. A primeira vez que o profeta Eliseu chega a Sunem é no início do capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8. Quando ele entra na cidade, ele é visto por uma mulher, e essa mesma mulher, no versículo 26, e essa mulher, o texto diz que ela era uma mulher muito rica. Isso não significava qualquer apreço ou desapreço por condições financeiras. O texto menciona que a mulher era rica para demonstrar que ela tinha condições de fazer algo pelo profeta. E assim ela faz. Vendo que aquele profeta com o seu ajudante estava ali constantemente, não tinha lugar para ficar, ela decide construir um quarto para este profeta na sua casa. Ela constrói esse quarto no segundo andar de sua casa e ela mobília esse quarto. Ela coloca nesse quarto um candeeiro, ela coloca nesse quarto uma mesa, ela coloca nesse quarto uma cadeira e ela coloca nesse quarto uma praça. Você está errado. Quando o profeta falava em nome de Deus, o negócio era sério, acontecia, e a palavra já havia sido dada, e Eliseu diz assim: não, você vai ter um filho, pode marcar aí. Eles marcavam pelas ruas, né? Pode marcar aí pelas ruas, daqui 9 meses o menino vai nascer. E da forma como o profeta disse, quando passou os dias daquela mulher, os 9 meses ela gerou e deu à luz a um filho. E aquele filho foi uma bênção, embora ela não queria lá quando recebeu, aquele filho foi uma bênção na vida daquela mulher. E é claro, ela se apegou àquela criança, é um filho. Em qualquer situação, quando a mulher pega pela primeira vez seu filho nos braços, é algo ímpar. Só quem é mãe aí consegue entender o que eu estou falando. É algo na vida do homem marcante. Imagina na vida da mulher que gerou, que carregou, que sentiu a barriga crescer, que viu mexendo, né? O amor de uma mãe por um filho é infinitamente maior do que de um pai. Não que os pais não amam, mas o amor de mãe é inexplicável. O amor de mãe é tão inexplicável que quando a Bíblia quis falar sobre o amor de Deus, comparou Deus a uma mãe e não ao pai. A Isaías chama Deus de mãe, não de pai. Uma figura de linguagem desse amor. E olha que eu me lembro quando o Tiago Natan nasceu. Quando eu peguei pela primeira vez e pensei assim, olhei no rosto e falei assim: é meu filho. Aquilo para mim foi a maior experiência da minha vida. Eu imagino a mãe. Essa mulher deu a luz ao filho. Essa mulher se apegou ao filho. Porém, o capítulo 4 diz que um dia esse menino teve uma dor de cabeça. E colocando a mão sobre a cabeça, ele disse: ai, minha cabeça está doendo, ai, minha cabeça está doendo. E aquela dor de cabeça foi tão intensa que o menino morreu. Isso mesmo. A criança morreu. Isso é o que tem que fazer. A mãe tem uma ideia. Vou fazer. Talvez ela fez os cálculos dos meses e ela entendeu que ele não ia, por aqueles dias ele estava em outra cidade. Então ela se engenhou e partiu da cidade solitária até a cidade onde estava o profeta Eliseu para se encontrar com ele. A caminhada dessa mulher, ela é muito importante para nós.
Porque os primeiros versículos disseram que essa mulher era rica. Sabe o que seria mais fácil dessa mulher? Mandar uma comitiva com o melhor meio de transporte daquela época e solicitar que trouxesse o profeta até ela. Ela tinha dinheiro para pagar isso. Mas não é isso que essa mulher vai fazer. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai partir em direção a essa viagem porque ela precisava ter uma conversa franca com o profeta. Ela corre riscos nessa viagem, riscos de assalto, ela corre risco de ser atacada, dessa viagem não dar certo, a viagem é distante, a viagem é longa, e aí ela procura o profeta. Quando ela chega até onde o profeta estava, o profeta vê ela vindo de longe e fala ao seu servo, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido dela, se está tudo bem com o filho dela. E Geazi chega diante dessa mulher e pergunta, vai tudo bem? Vai tudo bem com a senhora? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E o que ela respondeu? Vou perguntar se responde de alto tom. O que ela respondeu? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Só que não estava nada bem. Eu imagino o coração de uma mãe lutada. Não há, irmãos, palavras para falar para uma mãe que perdeu o filho. Principalmente para uma mãe que perdeu o filho criança. Nas últimas 2 semanas aqui na Rua da Prata, 3 crianças morreram. Uma afogada e 2 de dentro. Não há palavras para falar o coração das mães enlutadas. A não ser oração, intercessão, Deus, orar por elas, não há o que fazer. A dor é grande demais. Dizem por aí que a parte que dói a mulher se chama filho. Por causa do filho, você está pedindo na escola, você briga com outra mãe, você vai na barraca, você briga com o professor, com o diretor, você faz tudo por causa do filho. Passa na porta da penitenciária, domingo, às 14 horas, no horário de visita. 80% do público que está lá é mãe, e o filho dela lá dentro é sempre um coitadinho que merece mais uma chance. Ela não está errada, ela tem que fazer isso. Mãe, filho para mãe é a parte que dói. Tem mãe que fala assim, mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. A mãe entra na frente de uma bala para proteger o filho. Não sei se você acompanha a televisão, essa guerra aí de Israel com Hamas, quando eles pegaram reféns, e aí saiu um vídeo de uns judeus reféns, e aí a mãe deitada sobre a filha, mulher de 12 anos, para que a filha não morresse baleada naquele tiroteio. Mãe faz isso. Aquela mulher respondeu que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. O filho estava morto em casa. Como que às vezes a nossa resposta não é essa mulher, mas a nossa resposta ela é hipócrita. Porque muitas das vezes nós entramos por essas portas como se estivesse tudo bem e não está. Talvez não está tudo bem no seu casamento, no seu relacionamento. No tempo em que nós vivemos na geração de fachada, a geração de outdoor. Nesse casal que se ama nas redes sociais hoje, divorciando amanhã, aparece com um amante amanhã, porque os nossos relacionamentos são de fachada. E na neurose de um tempo hipócrita por causa de rede social, nós queremos sempre viver como se estivesse tudo bem, mas muitas vezes não está. Talvez seu casamento é por um filho, talvez seu relacionamento é por um filho, talvez psicologicamente
acabar, querer resolver, porque por mais que haja um sorriso no seu rosto, não está tudo bem. Talvez você está igual àquela mulher. Vai tudo bem, mas essa não é a resposta que você queria dar. E eu pergunto para mim e para você nessa noite: qual o problema e a dificuldade em falar que não está bem? Qual o problema em encarar os seus próprios desafios? Freud diz na psicanálise que quando não está tudo bem, responder que está tudo bem é um erro, porque nós estamos protelando a solução disso. Nós temos que reconhecer agora, e existem situações que nós precisamos reconhecer para nós mesmos que não está tudo bem. Qual o problema em reconhecer que não está tudo bem? Por que estamos vivendo de fachada? Por que queremos viver como se o mundo fosse um mar de rosas e ele não está? Porque talvez não está tudo bem lá no seu local de trabalho. Sabe qual é a primeira frase da mulher? Porventura eu te pedi filhos, eu te pedi para engravidar, eu pedi você aquela palavra. Por que você liberou aquela palavra sobre a minha vida? Vamos olhar agora para a mulher. Por que ela não respondeu que estava tudo mal? Porque ela espera para responder para a pessoa certa. O negócio dela não era com Geazi. Foi Geazi que liberou a palavra. Ele faz isso. O menino levanta da cama, anda no quarto de um lado para o outro, e depois sai para se alimentar com a mãe, ressuscitado. E provavelmente a vida daquela mulher voltou à sua normalidade. Voltou ao que era, porque ela conseguiu resolver o problema. Talvez você entrou aqui nessa noite e nem tudo está bem, mas é extremamente necessário que você resolva o que não está bem. Porque existem situações que não vão se resolver por você. Lute pelo seu casamento, guerreie pelo seu emprego, lute pela sua família, se levante com a sua fé, mas faça algo. Se levante psicologicamente. Eu sei que é difícil, só quem passou por depressão sabe falar o que é uma depressão. Embora eu estudei já sobre o assunto muito, não vivi uma depressão para falar para você o que sente depressivo. Então talvez vai faltar conhecimento de causa, no tipo de experiência. Mas uma coisa eu posso afirmar para você: tenha se levantar. Faça algo. Você não consegue sozinho, procure alguém. Você não tem alguém, pague alguém. Procure um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, se for possível. Mas não fique com a sua vida como que se alguma coisa não estivesse bem. Vá onde você tem que ir, como foi aquela mulher. Aquela mulher poderia só reclinar a cabeça, chorar a morte do seu filho, mas ela se levantou, ela viajou, ela traçou o percurso, ela foi atrás, ela quis buscar a solução. Se tem algo na sua vida que não está bem, queira buscar uma solução. E a solução não é tirar a própria vida. Não é essa a solução. Vou falar para você de maneira técnica, mas espero que o Espírito Santo use isso aí no seu coração. Tirar a vida não é a solução. Em primeiro lugar, você vai arrumar um problema para você. Grande, sério, eterno. Se chama inferno. Ninguém tem o poder de interromper aquilo que Deus deu. É pecado e vai para o inferno, sabe por quê? Você está colocando uma vírgula numa história escrita por Deus. Você está assumindo o papel de Deus. Esse é o problema do assassinato. Você se coloca na posição de Deus para tirar a vida. Então você vai
um casamento, uma família complicada, sem querer ser hipócrita, igual disse, estou falando isso de forma técnica, sem querer ser grosso com você, mas talvez a pessoa que está do seu lado, o problema dela é muito maior do que o seu, muito maior. Abre um parênteses, para a gente não ficar nesse clima pesado. Eu gosto ainda muito de uma série, você já deve ter assistido, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Tem uma situação que Todo Mundo Odeia o Chris, que a mãe dele é presa num ônibus, no assalto, e aí tem um velhinho lá na tela, e ela pergunta: o que você ia fazer? Você estava vindo para a ponte, ia pular da ponte, está no Brooklyn. O que você ia pular da ponte? O que você ia suicidar? O que está acontecendo? Talvez eu possa te ajudar. Aí ele fez uma carinha de choro e falou assim: ontem foi meu aniversário e ninguém me deu os parabéns. É um motivo tosco, não quer dizer que o seu seja, mas eu aprendo com isso que quem está do meu lado tem problemas talvez iguais ou maiores do que o meu. Bem-vindo à vida. Abrir mão desse problema só vai te gerar o maior, porque o seu problema é financeiro. Eu vou tirar da vida porque eu tenho uma dívida que eu não consigo pagar. Encare de frente à consequência. Trabalhe tudo, se esforce para poder pagar. Ou deixa a vida resolver para você. Deus vai prover em algum momento uma forma, um meio desse problema solucionar. Não é isso que tem que fazer você tomar qualquer decisão drástica. Você acha que isso é um peso para a sua família? Não pense assim. Tem pessoas enfrentando problemas piores. Você só vai arrumar algo maior. Em primeiro lugar, você só vai arrumar algo maior porque o problema do inferno é eterno. A Bíblia não menciona sobre purgatório. Essa palavra não aparece no texto bíblico. Nem a Bíblia católica, que tem 7 livros a mais, fala de purgatório. Só uma história inventada por alguém para se vender salvação. E nós carregamos isso até hoje. Não existe pagar por sofrimento após a morte. Morreu, e principalmente com algo tão pesado, é inferno. Você vai arrumar um problema muito maior. Não faça isso, você vai arrumar um problema muito maior. Não fuja do seu problema. Encare. São os desafios. Bem-vindo à vida. Assim como a mulher, nós temos que encarar. Se levante, vamos tentar resolver de alguma forma. Vamos tentar fazer de algum jeito. Se tudo não está bem, se algo não está bem, vamos resolver. Lute pelo seu casamento. Lute pelo seu marido. Seja você que vai ceder para correr atrás desse prejuízo. Se algo, meu irmão, se algo, minha irmã, não está bem, assim como aquela mulher fez, nós temos que lutar, nós temos que nos levantar, e nós temos algo a mais. Você tem o Espírito Santo de Deus com você, e Ele vai te fortalecer em meio a essa batalha, Ele vai te ajudar em meio a essa luta, Ele vai estar com você em toda e qualquer situação, Ele não vai te abandonar. Isso não acontece, mas mesmo que uma mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti, porque Deus, meu irmão, não te ama como um pai, Ele te ama como uma mãe. Resolva esse problema. Queria pedir a Márcia para cantar ao Senhor mais uma canção, só a Márcia mesmo. Escolhe, Márcia, uma adoração bem lenta. Pode ser qualquer canção, mas eu queria te convidar a fazer algo nessa noite. Eu não sei por que Deus colocou essa palavra no meu coração, mas Deus quer tratar com alguém aqui nessa noite que não está bem. Tem algo na sua vida que não está bem. E nessa noite eu quero convidar você a contar para a pessoa certa. E a pessoa certa talvez não seja nem eu, o pastor. A pessoa certa é o Senhor. Porque existem momentos que é só você e Deus. O profeta era a representação de Deus na terra.
ele era o porta-voz de Deus, da palavra de Deus na terra. Essa mulher, ela foi até Deus, ela foi até o Senhor para contar o problema dela. Deus nessa noite manda te dizer que Ele quer que você conte o seu problema para Ele. Aleluia. Ele já está te vendo, Ele já sabe qual é a sua dor, Ele sabe qual é a sua dificuldade, Ele sabe qual é a sua necessidade, Ele já sabe, porque Ele é onisciente, porque Ele sonda os corações, Ele é o único capaz de esquadrinhar o coração, mas Ele quer ouvir você contando para Ele lá no íntimo do seu coração. Deus quer ouvir você falando para Ele que você não aguenta mais. Curva sua cabeça, feche seus olhos enquanto a Márcia canta essa canção. Fala para Deus, lá no seu coração. Talvez você